Eu tenho uma palavra da parte de Deus para nós. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Velho Testamento, se você chegou lá, diga glória a Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada ali, não há nada ali. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes o fez. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não detenha. Dentro em pouco os céus com chuvas e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e comeu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Glória a Deus. É uma noite de festa para mim. Eu realmente fui marcado por esta situação. E eu avaliei essa história como se fosse uma história pequena, mas que Deus trouxe um grande resultado. E hoje, um dia da ceia, a história que foi trazida ao mundo, reverenciado pelos 3 reis magos, reconhecendo o nascimento de Jesus, mas o mundo não o reconheceu. Foi um nascimento singelo, foi uma revelação de coisas pequenas, que apenas os céus glorificou com os anjos, dizendo glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens de boa vontade. E eu comecei a construir essa história que passou no meu coração de Juliana e de Tiago Borba. E comecei a enxergar no texto da Bíblia o que significa pequenas chances e grandes resultados. O que significa grandes momentos de Deus para oportunidades singelas que você avalia, que você toma como responsabilidade e toma da parte de Deus como um objetivo. Então, não despreze os pequenos começos. Não despreze o que tem acontecido na tua vida. Para acontecer coisas maiores, você precisa renovar a tua mente com a palavra e dizer: eu tenho oportunidades de Deus para o término do ano de 2019, porque vou entrar em 2020 a toda, falando de Deus, falando e construindo que Deus é, Deus pode e Ele faz, e o que tem para nós é o melhor de Deus para todos os dias. Eu sei que falar de chance quer dizer oportunidade dada a alguém, possibilidade de algo acontecer. O mundo está cheio de histórias, de oportunidades e de pequenas chances. Até no mundo secular, você vê resultados de grandes empresários que tomaram aquele momento único e deram valor. Mas você vê na Bíblia vários testemunhos no Velho Testamento, no Novo Testamento, independente da circunstância, da pressão e dos problemas, tornaram as pequenas coisas grandes coisas diante dos homens. Mas a nível de coisas humanas, muitas vezes você tem tendência de desvalorizar coisas pequenas. E são coisas pequenas que te dão chance para você entrar num plano que você jamais vai sair. Irmãos, eu estive em Jaú sexta-feira,
Não está no script, mas veio no meu espírito. Eu fui e não avisei o pastor que iria no Verbo da Vida, reinaugurando a igreja. Eu vou estar no Verbo da Vida em Marília, pregando na reinauguração da igreja. Mas chegando lá, o pastor me viu, me fez uma grande festa. E nós se abraçamos, ele me beijou, eu beijei, e o pessoal veio, e tudo bem. E quando eu vi, fui abraçar o pregador da noite. Quando eu vi, fui abraçar as pessoas que estavam ali, porque é o meu jeito de ser. E quando ele começou a pregar, ele disse, eu quero falar do pastor Eli Parreira. Eu falei, o senhor me conhece? Eu, jovenzinho, participava dos retiros da Renovada, lá no recinto. E eu queria participar dessa unção, e via isso na vida do Senhor, aprendi muito, e acompanhei, e o Senhor está aqui me vendo hoje. Eu sou presidente do ministério há 13 anos, mas eu devo também isso ao que eu aprendi lá na Renovada. Aí uma outra pessoa disse para mim assim, eu me converti em 1979, quando o senhor pregava em Bitinga, o senhor me batizou, meu filho é pastor, o senhor se lembra? E a história e as pregações viraram em torno de uma história da minha vida. Eu não quero ser presunçoso no que eu estou falando, mas os toques que davam, eu vi como vale a pequena chance que Deus dá. O que fez a Juliana, eu fiz quando eu era jovem. Saí de casa com 16 anos e fui para o seminário. E a Juliana saiu com 18. Tivemos que nos desprender. Porque a Juliana é a minha menina caçula. Dos homens, os 2 homens ficaram e ela foi. E sempre dizia, eu vou viajar as nações pregando o Evangelho. E ela já foi para tantos lugares. E hoje eu esqueci de dizer, ela é presidente do ministério e ela é diretora das escolas que estão em todo o Brasil e fora. E o Canrobert diz assim, ela é o Canrobert de saia. Porque ela é uma pessoa que faz com excelência o trabalho do Senhor. Fechando parênteses, são pequenas oportunidades, são pequenas chances, mas com grandes resultados. Eu não pensava que isso ia acontecer tão rápido. E quando eu estava lendo essa palavra, eu disse assim para Deus, Pai, esse texto diz, o que nós estamos vivendo é uma pequena chance. Eu estou vendo aqui o profeta dizendo para o seu servo, dizendo, rapaz, você acompanhou comigo? Você viu que eu profetizei da parte de Deus, que não iria chover em Israel por 3 anos e meio. Você esteve comigo no Carmelo, onde nós derrotamos 450 profetas de Baal, e veio fogo dos céus. Mas agora eu quero que você esteja falando o que está acontecendo, porque nós estamos aqui da parte de Deus profetizando, haverá chuva. E o jovem disse, eu não vejo nada. E por 6 vezes ele foi e voltou, eu não vejo nada. Mas quando Deus começou a agir na 7ª posição, a perseverança, na 7ª vez, o jovem foi e olhou para o mar e viu, se levantando do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Foi quando Elias disse, vou gerar, e começou a orar. Pôs a cabeça no meio das pernas e começou a orar, gerar aquela ação de fé. Ele estava vivendo os seus limites, viveu num período de seca, experiente na escassez da água, experiente na fome, experiente no ministério, experiente com Deus, mas Deus colocou uma pequena oportunidade. Elias teve um ministério grande, mas com pequenas oportunidades acontecendo. O debate 1 contra 450, ou
sair da onde estava para ser alimentado por uma viúva em Serepta. Foi um homem que teve muitos desafios. Profetizou que ia ter seca até o rio, da onde ele bebia, secou. Porque a palavra de Deus se cumpria intensamente. Mas ele se apegava, não nos seus planos naturais. Ele se apegava na chance de Deus, na oportunidade de Deus, na palavra de Deus. Porque quando você começa a valorizar as pequenas coisas, valorize a tua conversão, se alegre com a salvação que Deus tem te dado, e começa a saltar de alegria e valorizar essas pequenas oportunidades, porque são oportunidades que vão te dar grandes resultados. Grandes resultados. Meu irmão, Elias era um profeta que experimentou limites. Elias era um homem que estava sempre lidando com pequenas coisas. Elias era um líder que sempre estava vivendo expectativa do que iria acontecer. E ele dependia de Deus. O mundo que ele vivia era tão igual como o nosso mundo. Porque este mundo que está aí fora, ele é natural. Ele tem a sabedoria deste reino. Mas as chances de sobrenatural e o poder sobrenatural são para aqueles que carregam Cristo no seu coração, que têm o Espírito Santo e que sabem valorizar esses pequenos começos. E quando você começa a acelerar na tua vida, as pequenas coisas, os pequenos pensamentos, os pequenos textos da Bíblia, valorizando o que Deus está falando com você. Você lê a Bíblia e fala, Deus está falando comigo. E você valoriza o que Deus está falando. A tua vida é transformada. O teu mundo é transformado. Elias vivia nessa situação. Os nossos dias não são diferentes. Parece que nós lidamos com as mesmas chances e oportunidades. E muitas vezes você não se apegou ainda. O ser da fé é isto. É ter o pequeno grão de mostarda como exemplo. É ter o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 3. Recebeu a medida da fé. Construa a tua história, construa a tua visão, abrace a chance que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, aperfeiçoe ele. Se Deus te deu vários dons, coloca ele para um fim proveitoso, para servir o seu irmão em amor, para que você veja que a chance que Deus te deu valeu a pena. Era como Deus falando para Elias assim, valeu a pena, Elias, as suas experiências. Ele dizia para Deus, eu dependo do Senhor. É assim que nós temos que pensar. Cada dia o sol brilha. Brilha porque o Senhor sustenta o sol. O Senhor sustenta a lua. O Senhor sustenta as estrelas. O Senhor rege este mundo e rege a tua vida. Porque você é filho de Deus. Mas não se esqueça. Eu tenho certeza que no Espírito ardeu isso na vida de Elias. Quando o moço disse, não há nada. Foi do nada que Deus criou tudo. Não existia nada nas mãos de Deus. Ele, num ato de amor, para abençoar o homem e colocar o homem para desfrutar da sua comunhão, ele criou do nada. E é do nada que Deus faz. É do nada que Deus me tirou. É do nada que Deus te tirou. E você tem um nome hoje na sociedade, trabalha, é porque Deus te escolheu e te ama. E se você é escolhido para ser filho de Deus, num mundo tenebroso como esse, aonde temos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, Deus escolheu você. Diga comigo assim, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Meu irmão, você é valioso para Deus. Então a chance que Deus está te dando é uma chance de você construir uma história vitoriosa. Virá tempestade, virá adversidades, virá combate, virá contra e a favor. Mas se você permanecer em Deus, você tem sempre a motivação correta do teu coração, porque Deus é por você. Oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira pelos teus átrios. Um dia vale mais do que 1000. Irmãos, eu caminho para esta rua já há 43 anos. Eu vinha com meus filhos criança, tudo nenê. Vinha dormir nos bancos. Carregava no colo e vinha pregar. Eu e a Sueli nunca tiramos a nossa visão daquilo que Deus pautou para a nossa vida. Eu nunca falei isso aqui, eu nunca quis ser o primeiro. Eu quero sempre servir ao Senhor. Mas quando Deus me colocou o cajado nas minhas mãos, eu tremi. Eu olho essa grande família. Eu olho quantas pessoas nós ganhamos para Cristo. Eu olho os resultados que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós temos prazer de contar a nossa história, porque a nossa história é verdadeira. A nossa história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando eu estive na cisterna, quem me deu o alimento foi Deus. Quando eu estive na prova, Deus estava comigo. Quando eu estava na alegria, Deus estava comigo. Mas Deus sempre me viu dançar dentro dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque os pequenos começos eu nunca desprezei. Quantas vezes eu falei para Deus, eu não posso renunciar o dom que o Senhor me concedeu. Eu quero marchar, eu quero evidenciar, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem feito. Elias precisou do seu servo. O que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa? E veio 6 vezes a palavra negativa. Mas Elias estava ouvindo os ruídos dos testemunhos. Irmãos, começa a ouvir os ruídos dos testemunhos. A nossa igreja, os nossos jovens, as nossas vidas, ela vai percorrer distância que nós nunca percorremos. Vai acontecer coisas, porque é os ruídos da chuva, é os ruídos dos testemunhos. Quando o testemunho começa a falar, em qualquer lugar dessa nação, quando fala da igreja de Bauru, as pessoas falam, que igreja maravilhosa de amor, quero estar lá. É por causa de vocês, irmãos, porque vocês são amorosos, são queridos. Não despreze o pequeno começo. Vamos estar juntos em todos os momentos. Oh, Jesus, o coração bate forte. Mas tem uma chance. Eu até anotei aqui. A pequena chance que tinha para o Brasil sair da crise. Ele está saindo. Nós vamos ter vidas construindo trabalhos, empregos e uma vida boa para os nossos filhos. Porque diz a palavra em Isaías, nós somos aqueles que reparamos brechas e vamos edificar a cidade, porque na boca do crente, do cristão, do filho de Deus, só tem palavra que abençoa, não tem maldição, tem palavras de vida, palavras de saúde, palavras de construir. Tem a chance para você superar os conflitos da tua família. Talvez você não está vendo nada, mas o Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho solução para você. Tem chance para a sua dificuldade financeira. Você vai sair do estágio que está e vai chegar dinheiro nas tuas mãos, porque assim diz o Senhor, Ele vê a provisão e Ele concede a provisão. Sabe por quê? Não despreze a chance. A chance que está dando para mim e para você. Para você, pastor, o senhor está com 60 e está falando de chance ainda. Irmãos, eu quero gastar as minhas energias com Deus. Esses últimos meses consegui renovar meu coração.
Estava pensando até em aposentadoria. Mas a Bíblia fala, Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a minha mulher, quando me vê, muitas vezes, querendo dar uma cochilada, ela fica, ei, vamos filho, ei. E em casa não tem esse negócio de, vem não, descansa aí, arruma um barranco para você. Vamos lá, rapaz. Não tem esse negócio, não, vamos para frente. E isso não é só em casa, comigo. Nós fazemos isso com os filhos. Não é tempo de ficar chorando nos cantos. É tempo de erguer a cabeça e dizer, o Senhor me abençoou, a promessa é minha, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho a revelação de Deus, você tem, e aquilo que Deus te deu, Ele deu para você. Multiplique o teu talento, multiplique as suas ações. É uma chance que Ele deu para você, pequena chance, valorize ela. Uma oportunidade de emprego, muitas vezes é pequena, mas Deus tem a solução. A chance de você conseguir um emprego é pequena. Porque as pessoas estão falando em crise, mas em Cristo há uma realidade que você pode. Há uma chance de você realizar os seus sonhos, é pequeno, porque as pessoas que você está confidenciando o seu sonho não é da fé. E quando não é da fé, ele vem para matar o teu sonho. Você que é vendedor, põe força, porque Deus vai te dar grandes vendas. Você que é empresário, você não vai falir, nós não vamos falir. Vai vir o dinheiro para o nosso bolso, porque nós vamos trabalhar, e Deus vai honrar o que está falando. Na sua palavra, provisão está chegando. Fala comigo, provisão está chegando. Provisão está chegando. Provisão está chegando. Eu estou sentindo o bolso cheio. Aleluia! Meu irmão, a chance de superar a dor, muitas vezes você pode achar que é pequena, nós temos força, porque a Bíblia diz que o poder de Deus opera na fraqueza, é dele que vem a força. Cadê a dor que estava aqui? Foi embora, irmãos. Sabe por quê? As palavras vão se cumprindo, e quando você começa a memorizar, muitas vezes Deus encurta. Ele faz em meses aquilo que pode fazer em 30 anos. Ele faz em dias aquilo que pode fazer, porque Deus nos escolheu e tem uma palavra. Se a palavra foi dita pelo Senhor, tenha a palavra e não despreze o seu pequeno começo. Avance! Nesta noite, eu quero fazer a resposta. O que fazer quando a chance é pequena, mas a oportunidade bate na sua porta? É ter uma fé audaciosa. Vai lá e vê o que está acontecendo. Muitas vezes nós não precisamos viver só do passado de milagres que aconteceu. Elias poderia falar, olha, acabei de derrotar 450 profetas de Baal, o fogo desceu do céu. Ele estava numa outra experiência. Cada momento, cada experiência é uma história nova. Ele simplesmente fez o seguinte, você não está vendo nada, vai pela 7ª vez. Muitas vezes a pessoa se cansa de persistir, de perseverar, de insistir. Não faça isso. Você não foi levantado por Deus para retroceder. Você não foi levantado por Deus para ficar substituindo histórias. Você foi levantado por Deus para viver a tua história. Não vive a história do outro. Por isso não aceite ciúmes. Não aceite inveja no teu coração. E se também você está conquistando, não tenha orgulho e seja simples, porque Deus quer usar o simples. Não é assim que Jesus falou? Ele ocultou dos sábios e revelou para quem? Os pequeninos. Então, na simplicidade, há poder de Deus. Então, tenha uma fé com a ousadia. Elias profetizou que não iria chover. Chegou a hora de profetizar que vai chover. Ele
se arriscou em falar em chuva novamente? Porque tinha acontecido a seca, não vai chover. E ele disse, vai chover agora, porque Deus falou. Ele poderia ficar quietinho no seu canto e não se mexer mais com isso. Deixar Deus tomar a providência da chuva ou não. Mas quando você tem uma fé audaciosa, é um impulso que te leva para realizar atos difíceis, atos extraordinários, que as pessoas não vão compreender, e você vai ter poucas pessoas a teu favor. Mas quando você abre a boca com fé, e que tem do tamanho do grão de mostarda, as coisas começam a acontecer e começam a pipocar. Na minha vida agora está pipocando de lá para lá. Pipoca aqui, pipoca aqui, pipoca aqui, pipoca aqui, pipoca aqui. E eu gosto de pipoca também. E eu gosto de ver esse pipoco. E eu gosto de ver as respostas. Oh, irmãos, eu estou flutuando em Deus, porque eu estou caminhando dentro de profecias que Deus falou há poucos anos atrás. Eu estou caminhando em Deus, porque o que Deus falou, Ele cumpriu. O que Deus falou, eu não precisei forçar a boca de ninguém. Deus começou a pôr palavras na boca das pessoas. Mas Ele falou a meu respeito e a teu respeito. Você sabe que você tem uma herança junto conosco. Você sabe que Deus é poderoso. E uma coisa eu quero fazer um desafio agora com você. Não estava no script dessa mensagem. 2020. Se nós convidarmos uma família, cada família nossa, convidar uma, nós temos o dobro da população. Se nós convidar 2 famílias, nós temos o triplo. E nós vamos fechar essas portas laterais e vamos ficar agregando povo, para que nós possamos fazer outros cultos, usar pregadores que tenham o dom de Deus e levem a sério a palavra de Deus. Porque o segredo não é eu ter um microfone na mão. O segredo, meu irmão, que eu falei hoje com integração, muitas vezes você é usado na unção, mas o que você precisa saber é que se você é aprovado por Deus. Porque quando você está aprovado por Deus e tem a unção, não é uma mensagem só. Eu sempre disse o seguinte, é só andar junto, viver junto. É como nós falamos, batata, purê de batata. Quanto mais junto, amassou a batata, ninguém vai saber se é A, B ou C. É um time, é uma equipe, ou melhor, é um corpo. Irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade composta. Marido e mulher, uma só carne, unicidade. Igreja, são muitos membros, mas no mesmo corpo. Somos do mesmo corpo. Então, quando um membro padece, todos padecem com ele. E eu vou para terminar. Meu irmão, o rei Acabe começou dentro do castelo dizer, aonde tem água aqui? Os nossos animais estão morrendo. Aonde está o Elias? Elias, aonde está você? Foi você que profetizou. A culpa é de Elias agora. E ele começou a perder a paciência. Mas foi quando Deus fala para Elias, o que você está ouvindo? O barulho de muitas águas, o ruído de muitas águas, o trovão de Deus, escassez, a terra estava seca, mas ele começou a ouvir. Vai lá, filho, o que você vê? Eu estou vendo uma pequena mão. Agora, aquilo que eu falei para o senhor, que não era nada, não tinha nada, tem agora, nascendo do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o sinal de Deus. Isso significa que pequenas chances, coisas pequenas, devem ser valorizadas, porque foi uma grande chuva. E Elias correu e disse para o rei, corra, rei, porque a chuva está chegando. E quando isso foi profetizado, a chuva veio. Isso quer dizer que existe, quando você está dentro da oportunidade de Deus e na sua palavra, pequenas chances, grandes resultados. Espere milagres surpreendentes na sua vida. Porque muitas vezes
A pessoa vai dizer para você, não estou vendo nada. Outros dizem, eu não sinto nada. Não, mas não é para sentir. Porque eu não ando por aquilo que sinto. Eu ando por aquilo que vejo. É isso? Não, eu não ando por aquilo que vejo. Eu ando por aquilo que eu creio. Eu creio na palavra. Sabe o que Elias falava? Eu creio no que Deus falou. E uma das coisas, dentro da minha pequenez, que eu dizia para as pessoas, eu creio naquilo que Deus falou. E quando Deus fala, eu quero te colocar, meu irmão, numa posição de exaltação. Deus está falando contigo. Reconstrua nas pequenas coisas. Comece a servir uns aos outros. Comece a se alegrar com as experiências dos irmãos. Comece a se envolver e comece a ver o resultado. Para de não ver nada. Comece a declarar pela fé. Como diz o pastor Bud, para de falar negativo. Quantas vezes eu estava começando na fé com ele, eu estava na casa dele, não fala negativo, pastor. Não fala negativo. Na minha casa, pastor, não fale negativo. Ele chamava a atenção de qualquer um. Sabe por quê? Porque nós temos que ter uma linguagem da fé. Nós temos que ter uma atitude da fé. Não é estar na fé só quando tudo parece bem. É estar na fé quando as coisas estão boas, quando as adversidades vêm, mas não despreze aonde Deus te colocou. Porque é uma herança de Deus. Há uma herança de Deus compartilhada a todos nós. E eu quero dizer para vocês, quantos estão na visão da fé comigo, verbo da vida, e prosseguir para 2020, diga glória a Deus. Fique em pé e diga glória a Deus. Se você tem a mesma visão comigo, diga glória a Deus. Conte comigo. Nós precisamos aliar a visão. Qual é? Deus quer que você seja um multiplicador. Fala assim, eu sou, para 2020, um multiplicador. Eu vou enxergar pequenas oportunidades espirituais e seculares que vão me levar a ver a grandeza de Deus, milagres surpreendentes. Eu vou enxergar, porque o Senhor é fiel e tudo é possível em nome de Jesus. Oh, aleluia!